Olá, pessoal! Pessoal, vamos dar continuidade com as operações envolvendo frações. Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer multiplicações envolvendo frações. Agora, alguns detalhes importantes, né, pessoal? Olha só. O primeiro detalhe que eu devo citar, ou seja, que será importante tanto na resolução de operações básicas envolvendo multiplicações, como em expressões, em situações, problemas que vão desencadear operações envolvendo frações. Francisco, que detalhe é esse? Olha só, eu vou começar com algo bem besta, bem simples. Se eu escrevo aqui, pessoal, 2 vezes 5. 2 vezes 5. Tá totalmente simples, fácil, compreensível. Agora, eu posso muito bem utilizar assim, ó. Utilizar isso aqui, aliás, ó. Eu posso dizer que 2 vezes 5, o 2 significa o quê? O dobro. Esse ponto aqui, pessoal, não esquece mais desse detalhe. Quando eu escrevo 2 vezes 5, eu posso simplesmente fazer a seguinte leitura da expressão. Eu quero o dobro de 5. Francisco, quer dizer que esse símbolo de multiplicação, ele pode simplesmente ser substituído na leitura ou na escrita pela expressão de? Exatamente. O dobro de 5. 2 vezes 5. Francisco, isso é um detalhe simples, mas que será importante? Importantíssimo. Partindo desse princípio, partindo dessa informação de que a notação do ponto é literalmente o quê? É literalmente a expressão de disfarçado. Partindo desse detalhe, a gente pode fazer o seguinte, vou só apagar aqui. Partindo desse detalhe que eu citei, nós podemos, nesse item A, fazer o seguinte. Aqui eu não tenho o dobro, mas eu tenho 1/2. 1/2 significa o quê, pessoal? Utilizando uma linguagem sem ser a linguagem matemática. Metade, tu concorda comigo? 1/2, metade. Nós acabamos de verificar que esse ponto, literalmente, pode ser substituído pela expressão de. Ok? Então aqui eu posso ler da seguinte forma, 1/2 vezes 4/3. Tudo bem. Mas eu posso fazer a seguinte leitura. Eu quero o quê? Eu quero metade de 4/3. Francisco, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar nisso aqui, ó. Olha só. Desculpa os péssimos desenhos. Mas olha só. Eu tenho aqui o seguinte. Aqui eu tenho 1/3. Uma das 3 partes. Eu tinha um inteiro, quebrei em 3 partes, eu tenho uma parte azul. Então eu tenho 1/3. Eu tenho outro terço, outro terço, outro terço. Então eu tenho quanto? Eu tenho 4/3. Volta para o item A. No item A eu quero metade de 4/3. Aqui literalmente eu estou explicando, utilizando, eu estou desenhando para você. Então eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4/3. Metade desses 4/3, metade de 4/3, eu vou quebrar aqui metade. Ó. Eu vou apagar metade, tá? Eu vou apagar metade dos 4/3. Vou apagar essa metade aqui, ó. Tirei a metade do que eu tinha. Metade de 4/3. 1/3, 2/3. Realmente, Francisco. Metade, eu tinha 4/3. Metade desses 4/3 são o quê? 1/3 mais outro terço, 2/3. Então, sem efetuar nenhum cálculo aqui, utilizando só o raciocínio lógico, eu já tenho a resposta para esse item. Metade de 4/3? 2/3. Eu vou até deixar esses 2/3 aqui.
Eu vou até deixar os 2/3 aqui, que é a nossa resposta, utilizando o quê? Simplesmente utilizando o raciocínio lógico. Tudo bem? Mas se eu não quiser perder esse tempo todo, só que eu tenho que lembrar que, utilizando o raciocínio lógico, metade de 4/3 são o quê? São 2/3. Eu não quero que você tenha esse trabalho todo, mas eu quero que você entenda o seguinte. Nós vamos utilizar agora uma ferramenta que vai servir para os 4 itens, mas que vai literalmente chegar na mesma resposta. Se eu fosse utilizar esse raciocínio de desenho e tudo mais. Só que a gente não pode perder tempo, a gente não vai desenhar e verificar. E aqui o desenho se tornou simples por quê? Porque eu queria metade. Quando não for metade, vai ficar complicado utilizando desenho? Super complicado, e eu nem quero que você utilize esse raciocínio, mas eu quero literalmente lhe provar o seguinte. Quando eu tenho multiplicações, ou multiplicação, no caso, no item A, eu faço o seguinte, eu multiplico, ó, numerador vezes numerador, olha só, 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 3, 6. Francisco, não deu 2/3, eu não estou observando 2/3. As aulas passadas, 2/3 eu posso escrever assim, só que eu posso escrever como uma fração equivalente sendo 4/6. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. É a mesma fração, só que é escrita de forma diferente. Mas como eu quero chegar nos 2/3 para te provar que, utilizando essa lógica de multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, a gente realmente chega na resposta correta, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que simplificar. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ou seja, deu a mesma coisa. Deu 2/3. Ok? Francisco, tu quer que... Só voltando, só recapitulando, Francisco. Tu quer que eu faça do jeito que tu efetuou no início? Não, não. Eu só quero que você compreenda. Deu ou não deu certo? Deu certo, né? Simplesmente eu quero que você use isso aqui, ó. Multiplique numerador por numerador, denominador por denominador. Só que nós vimos, utilizando os desenhos, que metade de 4/3 são 2/3. E nós vimos que se nós utilizarmos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, deu 4/6, só que você simplifica, dá ou não dá 2/3? Dá 2/3. Simples assim. Francisco, então tu quer simplesmente que a gente faça o quê, cara? Multiplique numerador por numerador e denominador por denominador. Pronto, ganha tempo, vai embora, resolve a questão, vai pra frente. Francisco, nesse item B, tu tem o que aí, cara? Tu tem 2 vezes 4/5. Olha só como, utilizando o raciocínio lógico, a gente já sabe o resultado. O dobro de 4/5. O dobro de 4/5. 8/5, não é não? O dobro de 4/5. 2 vezes 4/5. 8/5. Pronto. Francisco, realmente é uma besteira, né, cara? O dobro de 4/5. Se eu tiver 4/5 aqui, 4/5 aqui. Se eu juntar, se eu dobrar, 8/5. Realmente é isso. Só utilizando o raciocínio lógico, sem desenho, sem nada. Mas será que utilizando a forma que eu utilizei no item A, será que dá certo também? Claro que dá, pessoal. 2 vezes 4, 8. Pessoal, eu nem preciso dizer que o inteiro 2 pode ser escrito como sendo a fração 2/1, né? Nem preciso dizer isso, porque nas aulas passadas a gente já tivemos essa situação e tá super claro, né? Então, 2 vezes 4, 8. Multipliquei numerador por numerador. E 1 vezes 5, 5. Deu ou não deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. Ok. Só que quando você mexe com metade, quando você mexe com o dobro, fica fácil utilizar o raciocínio lógico. Mas quando a gente não tem metade, nem dobro, nem triplo, nem a terça parte, aí a gente vai ter que se tocar do seguinte: multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Simples assim. E olha só, eu não simplifiquei como aconteceu lá em cima, por quê? Porque não dá pra gente simplificar, ok? É uma fração irredutível. Então,
Para terminarmos a aula, vamos resolver item C e item D sendo bem simplistas. Francisco, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Numerador vezes numerador, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Simples assim. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. Ok? E como o nosso canal é matemática diferente, 2.0, então olha só, até para aquelas pessoas que além de querer resolver logo as coisas, quer algo a mais. Olha só que interessante, pessoal. Metade de 1/5. Metade de 1/5 é 1/10? Esquisito. Mas olha só que interessante. Olha só como as aulas passadas ajudam. Eu vou escrever aqui o 1/5 de outra forma. Fração 2/10 é equivalente a 1/5. É uma fração equivalente. Ó. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Agora fica simples. Ó. Metade de 1/5 é como se fosse metade de 2/10. Metade de 2/10, 1/10. Se eu tenho 2/10 e parto mesmo no meio, ou seja, eu tenho 1/10, 1/10, 1/10. Faz sentido ou não? Claro que faz. Eu quero que tu fique tendo essas reflexões mirabolantes? Não, eu só quero que tu multiplique numerador por numerador, denominador por denominador. O algo a mais eu estou te dando aqui. Eu quero que você faça, mas eu quero que você raciocine, coloque a cabeça para fazer com que o teu raciocínio lógico desenvolva, tá certo? Metade de 1/5 é como se fosse metade de 2/10. 2/10 é equivalente a 1/5. Metade de 2/10, 1/10. Faz todo sentido. Ó. Metade de 2/10, 1/10. Ok? E para terminar, sendo bem simplista, olha só. Menos 1/5 multiplicado por 3/2. Pessoal, lembra que eu falei nas primeiras aulas, quebrei o mito da regra de sinais? Eu tenho um número negativo. Me dá o quê? Me dá o comando de faça o oposto. Faça o oposto do próximo. Isso serve para os números inteiros e serve para as frações. Faça o oposto do próximo. O próximo, a fração 3/2, ela não é positiva? Então, o oposto de uma fração positiva é uma fração o quê? Negativa. O oposto de uma fração positiva é uma fração negativa. Depois que você se livra da dúvida que você pode ter em relação ao sinal, você faz simplesmente 1 vezes 3, que é multiplicar numerador por numerador. 1 vezes 3, 3. E 5 vezes 2, 10. Menos 3 sobre 10. Repetindo bem rapidamente, lembra do oposto, se for multiplicação ou divisão. O oposto de uma fração positiva é uma fração negativa. Multiplica 1 vezes 3, 3, numerador por numerador e denominador por denominador. 5 vezes 2, 10. Simples assim, ok? Então é isso. Nunca mais erre a operação mais simples envolvendo frações, que é a multiplicação de frações, ok? Pessoal, ajude o nosso canal. Compartilhe o conteúdo, dê o teu like, faz um comentário e se você não viu os vídeos anteriores, você tem que visualizar esses vídeos. A matemática básica, ela nunca vai sair da tua vida. Tu sempre vai precisar para provas, concursos e situações do dia a dia, com certeza. Grande abraço, pessoal, e continua prestigiando o canal. Valeu!